Olá a todos, sou Rodrigo Melo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernitidos.com.br. Na videoaula de hoje, nós daremos início ao nosso aprendizado da linguagem de programação Python. O Python, para quem não sabe, é a linguagem utilizada para criarmos os scripts que utilizamos no Blender, principalmente na Blender Game Engine, para criar interações em nossos jogos. Mas o Python, ele não é utilizado apenas para este fim. Com esta linguagem, nós podemos criar softwares para aplicativos móveis, podemos criar aplicações também para a web. E esta linguagem, ela também pode acessar vários tipos de bancos de dados, entre eles bancos de dados criados pelo MySQL. Bem, o Python ele tem algumas características bem interessantes. A primeira, ele é livre. Por ser livre, o seu desenvolvimento é constante. Vários utilizadores espalhados pelo mundo aprendem Python, desenvolvem e compartilham o que aprenderam com a comunidade, reportam bugs, enfim. Então, dessa forma, o Python ele evolui muito rápido. Outra característica do Python é que ele possui uma linguagem bem clara, bem simples, tem uma boa sintaxe. Além disso, ele é orientado a objetos e tem uma característica bem interessante. Ele não possui delimitadores como outras linguagens de programação, como, por exemplo, o PHP, que você deve efetuar os comandos entre chaves. Então, isso não é necessário no Python. Você também não necessita declarar você não precisa, na verdade, declarar as variáveis. Então, é uma linguagem muito mais simples de se aprender, muito mais simples de ser utilizada. Então, antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita, eu irei aqui citar algumas fontes de estudo. Bem, a nossa primeira fonte é o próprio site da fundação que mantém essa linguagem, que é a python.org. Então, neste site vocês podem ter acesso aqui à documentação de aprendizado e também podem realizar aqui o download das versões antigas e da versão mais atual, ok? Então, o Python ele é multiplataforma, ele está disponível tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no Mac e outros sistemas operacionais. Então, realmente ele é bem versátil. Aqui, como vocês podem ver, eu utilizo o Linux. Aqui, no caso, a distribuição é a Linux Mint. Então, temos aqui também outros sites muito interessantes. Um deles é o Codecademy, que é um curso gratuito online. E este curso ele disponibiliza aqui um shell, né, onde nós podemos inserir os nossos scripts e executar aí os programas criados. Então ele é bem bacana. Temos também o Coursera, que no caso é um curso online mantido por diversas universidades americanas e europeias. Então, universidades como universidades de Stanford, universidades como Cambridge, Oxford, mantêm alguns cursos online. Então, mais especificamente para cursos relacionados ao Python, nós temos as universidades de Rice e de Toronto, que em breve disponibilizarão aqui cursos relacionados a essa linguagem. Então, vocês podem simplesmente vir neste endereço, www.coursera.org, e fazer a inscrição nos cursos Learn to Program, The Fundamentals, e o curso An Introduction to Interactive Programming in Python. Desculpem meu péssimo inglês. Respectivamente são Aprenda a Programar, Fundamentos, e uma introdução à programação em Python, interativa. Então, esses dois cursos eu estou no aguardo, eles vão iniciar em
19 de agosto e 7 de outubro, respectivamente. Temos também um curso agora já em português, bem bacana, oferecido pela www.async.com.br. Então, este site ele oferece esse curso, então ao virem neste endereço, basta apenas clicar aqui neste link aqui na parte direita da página, Python na prática, e vocês têm acesso aí a uma série de conteúdos. Temos também o curso underlinux.org, muito interessante também, tem uma série aqui de comandos. E temos, por fim, aqui o curso do andersonmedeiros.com, é um curso também muito legal e muito bom para iniciantes. Bem, então, como já sabemos aí as nossas fontes de estudo, vamos dar início propriamente ao nosso aprendizado. Então, para utilizadores do Windows, basta apenas fazer o download aqui no site da python.org. Então, fazemos downloads e instalamos normalmente. A instalação no Windows é sempre muito fácil. Mas para os utilizadores do Linux, como no meu caso, nós temos que vir no Software Manager ou no Synaptic e, no caso, escolher aqui o Python e instalá-lo. Caso vocês queiram saber se o Python está instalado em sua máquina, no caso, para os utilizadores do Linux, basta apenas que digitemos Python, tudo em minúsculo, 3, espaço, tracinho, V maiúsculo. Então, aqui, como vocês podem ver, aparece a inscrição Python 3.3.1. Essa é a versão do Python que está instalada em minha máquina, ok? Mas caso você seja utilizador do sistema operacional Windows, você simplesmente poderá efetuar o comando c:/invertida Python 3.1, relativo à versão 3 do Python, Python novamente, ponto .exe de executável, espaço, tracinho, V maiúsculo. Então, executem este comando no console do Windows e vocês irão verificar se o Python ou Python está devidamente instalado, ok? Então, feito isso, vamos sair aqui do nosso terminal e vamos agora instalar um shell, um programa que irá permitir que nós façamos a execução, a criação de scripts e de nossos programas nessa linguagem. Então, iremos utilizar o idle ou IDLE. Vamos escolher a versão 3.3, que está instalada em minha máquina. Fazemos então a instalação dele, simplesmente clicando 2 vezes e apertamos em instalar. No caso, aqui essa versão já está instalada em minha máquina. No Windows, façamos o mesmo. Então, muito bem. Feito a instalação, vamos abrir aqui o idle. E ele tem esse aspecto aqui meio grosseiro, mas ele é bem simples de ser utilizado. Bem aqui, logo no início, nós temos esses 3 sinais de maior. Eles é que dão início à execução do nosso programa. Então, como de praxe, vamos criar aí o nosso primeiro comando. Então, print, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, e vamos digitar olá mundo. Então, eis aí o nosso primeiro comando no Python. Uma característica interessante dele é, você
simplesmente já efetuou o comando print, ou imprimir, mostrar. Caso apertemos aqui simplesmente o P, o R, ao clicarmos em Tab, nós podemos utilizar este recurso de completar. Então, esse recurso de completar, ele está disponível apertando a tecla Tab, ok? Então, ao apertar Tab, nós podemos utilizar este recurso. Então, vamos agora efetuar o nosso primeiro programa. Então, basicamente o que iremos fazer agora é criar uma lista e, claro, essa lista vai ser determinada por uma variável e posteriormente, ao longo de nossas aulas, nós iremos sempre nos reportar a esta lista para efetuar os nossos comandos. Então, basicamente, vamos criar agora uma variável e nós daremos o nome a ela de biblioteca. Digamos que eu queira montar uma biblioteca em minha casa. Biblioteca. Damos aqui um espaço, igual, abre e fecha colchetes. E vamos aqui determinar que nessa minha biblioteca nós temos 3 livros distintos. Então, vou digitar aqui, abre e fecha aspas, vírgula, espaço, abre e fecha aspas, vírgula, espaço, abre e fecha aspas. Então, temos 3 livros aí na nossa biblioteca, por enquanto. Ela está apenas em sua fase inicial de execução. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu tenho em minha biblioteca é um livro de física. Ora, sou professor de física, então tenho que ter aí um livro de física em minha biblioteca. Tenho que ter também um livro de matemática. E, por fim, um livro de química. Então, esta é no caso, são os livros que eu possuo em minha biblioteca. Vou dar um Enter e vou efetuar o comando Alt P novamente. Então, utilizando esse comando, comandos anteriores, eles aparecem em nosso shell. Então, eu vou digitar a parte que não me interessa. E vou dar o comando print biblioteca. E, no caso, os livros que eu possuo em minha biblioteca aparecem aqui no meu shell. Então, isso é bem interessante. Bem, vale ressaltar que estes livros que estão contidos em minha biblioteca, eles são listados na seguinte ordem. O primeiro, eu atribuo o número 0, ao segundo eu atribuo o número 1, ao terceiro eu atribuo o número 2 e assim por diante. É como uma array. Então, essa minha lista ela funciona como uma array, ok? Digamos que eu, no caso, quisesse que aparecesse em minha tela um determinado livro. Então, eu poderia utilizar o comando print. Vou apertar Tab aqui. Print. E gostaria que, no caso, eu utilizasse... que aparecesse o segundo livro da minha biblioteca com este comando print. Então, eu vou digitar print biblioteca e vou aqui com abrir e fechar colchetes, e entre esses colchetes eu vou determinar a posição desse livro. Então, o livro que vai aparecer é o segundo livro, por exemplo. Então, eu digito o número 1, pois eu começo a numerar
essa minha lista do zero. Então, 0, 1 e 2. Então, o primeiro livro de física ele é o número 0, o segundo livro é o de matemática, o terceiro é o de química. Então, com este comando, print, abre e fecha parênteses, e nesse interior eu escrevo biblioteca, que é a minha variável que eu defini, e o número 1 entre colchetes. Vou efetuar então este comando e simplesmente o livro de matemática é o que aparece. Então, justamente o relacionado à posição 1, que é essa posição intermediária, é o que vai aparecer aqui no meu comando. Eu poderia também utilizar uma outra posição, então vou aqui dar um Alt P e o último comando ele aparece, simplesmente eu vou substituir o número 1 aqui por 2, por exemplo, and Enter. E o terceiro livro, ou seja, o que está na posição 2, é o que vai ser mostrado aqui na execução do meu programinha, que eu acabei de criar. Então, esses comandos eles são realmente bem básicos, mas são importantes. Bem, vamos então a outros comandos bem simples. Então, existem aí, nós podemos agora definir na nossa lista de nomes, utilizando novas bifes, entre elas a print, né, e a len. Então vamos aprender aqui a utilizar o comando len. Então, o que esse comando basicamente faz? Então, se criarmos aqui o seguinte comando, print, abre e fecha parênteses, e no caso inserirmos o comando len, novamente abre e fecha parênteses, escrevermos no caso a variável criada anteriormente, nós faremos com que seja exibido na tela o quantitativo de livros que nós possuímos em nossa biblioteca, ou seja, vão ser enumerados o quantitativo de livros que nós temos na nossa biblioteca. Então, que nós temos na nossa variável. Então, vamos apertar. Quantos objetos nós temos? 3. Então, o número 3, ele aparece aqui. Ele é relativo aos 3 objetos que eu possuo. Além disso, temos aí outros comandos também importantes. Entre eles, nós podemos citar o comando append. O que esse comando append ele faz? Bem, então, digamos, pensem o seguinte, com o comando append nós podemos inserir um novo objeto à nossa lista, mas nós iremos inserir um objeto na última posição da nossa lista. Então, vamos criar aqui, vamos inserir este objeto aqui na nossa biblioteca. Como fazemos isso? Vamos inseri-lo nesta posição bem aqui, na última posição. Então, vamos efetuar o comando biblioteca.append, com 2 P's. Vamos abrir e fechar parênteses. E vamos aqui adicionar, entre aspas, o nosso novo objeto. Então, o livro que eu irei acrescentar a esta minha biblioteca vai ser um livro de biologia. Vou colocar tudo minúsculo. Será um livro de biologia. Darei um Enter. Vou efetuar o comando Alt P. Alt P novamente. Alt P novamente. E vamos efetuar o comando print biblioteca. Vamos. E como vocês podem ver, foi adicionada aqui à nossa biblioteca um novo livro, um livro de biologia. Mas digamos que nós queiramos remover o
o último objeto de nossa biblioteca. Como poderíamos fazer isso? Então, nós simplesmente vamos utilizar o comando pop. Então, novamente, nós digitamos aqui a nossa variável, biblioteca, que possui os nossos objetos, e damos o comando pop, abrimos e fechamos os parênteses, dando Enter. O livro de biologia, ele foi removido da nossa biblioteca. Para confirmar, damos aqui Alt P novamente, e o penúltimo comando, que era print biblioteca, imprimir biblioteca. Então, se apertarmos Enter, como vocês podem ver, agora este item ele já não está mais incluso na nossa biblioteca, pois ele foi excluído com o comando pop, abre e fecha parênteses, ok? Muito bem, outro comando também interessante é o comando extend. Mas o que esse comando extend pode fazer? Bem, basicamente o comando extend ele permitirá que nós adicionemos mais de um objeto à nossa biblioteca. Então, nós podemos adicionar mais de um livro à nossa variável biblioteca, ok? Aqui nós temos 3, que é a física, matemática e química. Digamos que queremos adicionar agora um novo livro, um livro de redação, por exemplo, e um livro de geografia. Então, basicamente, nós iremos utilizar o comando biblioteca, referente à variável que criamos, .extend, abre e fecha parênteses, damos aqui, abrimos e fechamos aspas por duas vezes, separadas por uma vírgula, e nessas aspas, dentro de cada uma dessas aspas, nós iremos inserir os novos objetos, os novos livros da nossa biblioteca. Então, vou inserir aqui um livro de redação, como eu já disse, e um livro de geografia. Vou dar o comando Enter. Opa, tem algum errinho aqui. Deixa-me ver. Sim, perdão. Além de colocar aspas, eu devo colocar aqui também um abrir e fechar de colchetes. Então, vamos lá. Então, novamente, eu posso digitar Alt P para repetir o último comando. Na verdade, aqui é geografia. Aqui eu vou inserir um colchete. Ao final também vou inserir um colchete. E agora sim vou dar o comando. Aqui nada aparece, mas essa operação ela realmente já foi efetuada. Para comprovar, podemos dar o comando print, apertarei tab, print, entre parênteses, vou escrever aqui o nome da variável, biblioteca, e como vocês podem ver, acrescentamos aqui a nossa biblioteca 2 novos livros, um livro de redação e um livro de geografia, sendo que o livro de física ocupa a primeira posição, ou a posição 0, o de matemática a posição 1, o de química a posição 2, o de redação a posição 3 e o de geografia a posição 4. Mas imaginem o seguinte, se desejássemos inserir novos livros, mas inserir esses livros em posições específicas aqui da nossa biblioteca, da nossa estante da biblioteca. Digamos que quiséssemos colocar um livro de história, por exemplo,
na posição que se encontra o livro de matemática. O que poderíamos fazer? Bem, existe um comando, o comando insert, que irá nos permitir justamente adicionar um novo objeto numa determinada posição específica. Então, vamos novamente aqui digitar a nossa variável, biblioteca, ponto, insert, abre e fecha parênteses. Vamos determinar agora a posição na qual esse livro vai ser inserido, que eu gostaria que ele fosse o segundo objeto, ou seja, ele vai ser inserido na posição 1, vírgula, abre e fecha aspas, e vamos colocar aqui o nome do objeto a ser inserido. Então, eu irei inserir um livro de história, por exemplo, história. Este livro foi inserido, então, à minha biblioteca. Para comprovar, Alt P, vamos dar um print biblioteca. E, como vocês podem ver, o livro de história ele foi inserido na posição pré-determinada por mim, neste momento, na segunda posição. Ok? Então, esse comando ele é bem interessante. Mas digamos agora que nós desejássemos remover um determinado objeto da nossa biblioteca. Como faríamos? Bem, existe um outro comando, logicamente, que pode ser utilizado para esse fim. Esse comando é o comando remove. Então, vamos aqui digitar novamente a nossa variável, biblioteca, ponto remove, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, e entre essas aspas nós vamos escolher, digamos que eu queira remover o livro de redação desta biblioteca. Então, simplesmente, eu vou aqui escrever redação. Vamos para o final, dando um Enter, e agora mandando imprimir, com o comando Alt P, P de pato, ok? Print biblioteca, dando um Enter, como vocês podem ver, o nosso livro de redação foi excluído, foi removido da biblioteca, ok? Bem, então, para que a nossa aula não se estenda demais e que o nosso aprendizado não fique comprometido, nós vamos encerrar esta primeira aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. Quaisquer dúvidas ou críticas, desde que construtivas, vocês podem acessar a área de comentários do site. Bem, senhores, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.